A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos na continuação desse estudo incrível que é o Dicionário do Apocalipse, que é difícil a gente fazer um estudo sobre isso. Na verdade, a gente vai falar rápido sobre símbolos e significados. Você que já estuda com a gente sabe que o Apocalipse tem uma figura literária que aponta para aquilo que é simbólico. A gente deu o nome aqui de uma metonímia, tá? Um símbolo que aponta para algo maior. Então, 144 não é um número exato, 7 não é um número exato, mostra plenitude, 12 aponta para mais relacionado à plenitude do povo de Deus, e assim vai sucessivamente. Então, vem se atentar com a gente nesse estudo, tá muito legal, a gente vai fazer um passeio. Se você é novo, fica ligado para você adquirir o dicionário também, para você poder nos abençoar e abençoar a sua vida, porque assim, é um passeio. Nós temos aqui mais de 15 páginas de símbolos e significados, e é muito difícil a gente falar sobre tudo isso. Hilber, nós vamos falar sobre a grande Jezabel. Seja bem-vindo, quer fazer um comentário inicial ou já vamos partir já para o povo apóstata? Não, já vamos partir, só lembrando que adquirindo o dicionário você está ajudando o Ministério Papo com Deus a manter site no ar, Teologia para Surdo, o aplicativo de celular e tudo mais. Aqui embaixo, papocomdeus.com.br/apocalipse. Precisamos manter teologia de surdos que nós temos no ar, mais de 400 surdos estudando com a gente. Teologia para pastores, para irmãos que querem estudar teologia, 17 cursos no nosso site gratuito. Então, adquira os nossos e-books para a gente continuar mantendo tudo isso gratuito. Aplicativo de celular. Irmãos, mais de 220 e-books, você sabe que o nosso trabalho é grande, é sério. Então, ó, apocalipse.com.br, ou papocomdeus.com aqui embaixo, papocomdeus.com.br/apocalipse. Vai no seu navegador aí, digita papocomdeus.com.br/apocalipse. Você vai cair nessa página, você vai conhecer os mistérios do Apocalipse, vai entender sobre a marca da besta. Ó, tem e-book aqui a partir de R$19, R$29. Se você puder, tem aqui das duas bestas do Apocalipse, tem vídeo aula junto também. Tem o dicionário do Apocalipse, que é esse que nós estamos fazendo agora. Tem diversos vídeos sobre esse dicionário do Apocalipse. E se você quiser comprar todos, 42% de desconto, você vai pagar só R$79. Em vez de pagar quase R$140, você vai pagar R$79 e pode fazer em 12 vezes sem juros. Você está abençoando o nosso ministério, como o Uber falou, para a gente continuar sendo relevante para as pessoas, ok? Bora para cá e já vamos começar com a Jezabel. Você vai ver uma grande prostituta no Apocalipse, e a Apocalipse traz o contexto de prostituta, assim como Jezabel. Na antiga aliança, ela perseguiu os santos e matou os santos de Deus. Assim será no Apocalipse uma grande perseguição se levantando contra a igreja. Ah, e quem é Jezabel? Jezabel aponta para todos aqueles que apostataram da fé, ok? Significa um povo que adulterou o evangelho de Cristo. Jezabel era uma cananeia, ou seja, uma comerciante. Então, esse nome significa virtuosa. Um certo grupo de pessoas que estavam sendo chamados simbolicamente de Jezabel, pois estavam tentando estabelecer um culto idólatra a um lugar verdadeiro no culto a Deus, como a rainha Jezabel fez no contexto de Elia e o rei Acabe. Lembra que eles tentaram enganar o povo de Deus? Então, Jezabel vai fazer referência também ao povo que faz comércio com as coisas de Deus, prostituindo com as riquezas dessa terra e por aí vai. Então, Jezabel, a gente pode colocar assim, vai ser governos que vão perseguir, governos apostas que vão perseguir os santos, mas também todos aqueles que apostataram da fé e estiverem seguindo esse sistema. Por isso que aqueles que colocarem a marca na mão e na testa, eles estão se associando a esse sistema, que vai perseguir o povo santo na última hora. Tá bom? Quer fazer um contexto de Jezabel, Wilber, que eu estava fazendo ali, que é bem legal, da Cananeia? Não, é exatamente isso. E a gente vai perceber esse contexto lá em Apocalipse, que é uma exortação a uma das igrejas que fala: vocês estão tolerando a doutrina de Jezabel, que está fazendo com que o povo comesse comida sacrificada aos ídolos, tá? E se corrompesse com prostituição. Então a gente percebe que o que está acontecendo? Era um grupo, provavelmente pode representar por uma líder, por uma mulher, ou por um líder, que estava fazendo com que pessoas de dentro da igreja corrompessem sua fé, comendo comidas sacrificadas a outros deuses ou fazendo ali atos de prostituição com várias mulheres, tá? Então, estava levando fermento para dentro do povo de Deus. Muito bem, boa colocação. Você vai ver no Apocalipse que uma estrela, ela vai cair ardendo como uma tocha, ela vai cair na terça parte dos rios e fontes de água. Nós acreditamos que ela significa que Satanás, personificado e indignatário, ou seja, uma pessoa influente, levando muitos homens à apostasia, abandono da fé original na Bíblia, porque ela cita que a terça parte dos rios e as águas foram contaminados. Então aqui pra gente, rios e águas prefiguram o evangelho que muitos estão bebendo. Ele será contaminado, se tornará amargo o evangelho
Puro foi misturado agora. Então, irmãos, lembre-se que o Apocalipse é uma figura de linguagem, ok? Rios de águas vivas fluirão do seu ventre. É tudo aquilo que Deus, você tem se alimentado, que tem entrado dentro de você e causado vida. Lembra? Quando você bebe água, estou bebendo água aqui. Falo demais. Então, estou bebendo água. Isso está causando o quê? Vida em mim, oxigenando, está fluindo vida de dentro de mim. Quando você bebe uma água ou dos rios que não estão purificadas, isso de dentro para fora vai te contaminando. Vamos falar de algumas contaminações? Evangelho do coach, evangelho do bem-estar, evangelho do mimimi, por aí vai. Então, assim, esse não é o evangelho de Cristo. Lembre-se, evangelho sem cruz não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo possui cruz e precisa crucificar você todos os dias. A quarta trombeta toca e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então, nós vamos colocar aqui que o significado do sol aponta para a nova aliança, a lua para a antiga aliança e as estrelas representam todos os santos que nasceram em Cristo e brilhar, ou seja, judeus, ou seja, gentios, todos eles estão agora apagados. E aí você vai ver Isaías 13:10, Ezequiel 32, 7-9, Joel 2, do 10 ao 11, você vai ver que, na verdade, Cristo profetizou isso também, porque ele diz assim, ó, quando vier o Filho do Homem achará fé na terra, e também ele disse que aqueles dias não fosse abreviado, nem os santos se salvariam, nem os escolhidos se salvariam. Então, nós vamos ver exatamente esse ponto, né, que as estrelas e a lua e o sol vão ser feridas, tanto quanto da antiga aliança, quanto da nova aliança, porque lua significa antiga aliança, sol é a nova aliança, então judeus e gentios, você vai entender que eles foram feridos e agora eles pararam de brilhar. Por isso que Jesus é comparado ao sol da justiça, né, Hilber? E quando o sol se põe no horizonte, a gente olha para o céu e a gente vê o quê? Estrelas. Por isso que Cristo fala, vocês são candeia, e não é para vocês serem colocados embaixo da mesa, em cima da mesa que vocês têm que ficar, para iluminar. Então, as estrelas são referência para quem está navegando no oceano, eles olham para as estrelas e pegam um ponto de referência. O mundo, nessa escuridão, precisa olhar para a igreja e ter o seu ponto de referência. Quando você vê que as estrelas não recebem mais o brilho, o sol e a lua agora foram apagados, tanto a lei, que na antiga aliança, quanto a graça, na nova aliança, eles foram apagados. Absinto, você vai ler lá no Apocalipse a palavra absinto. Ele mostra a amargura e miséria da apostasia. O juízo de Deus para o povo apóstata ou infiéis. Você vai ver Lamentações, Jeremias, enfim, a palavra absinto tem a ligação exatamente com essa parte amargosa. Juízo de Deus para um povo idólatra, as águas amargas são juízo de Deus para um povo apóstata que abandonou a fé verdadeira por falsos profetas, supergraça, evangelho da prosperidade, coach, evangelho do bem-estar, entre outros. Deus permitiu que Satanás, como absinto, tornasse amargo as águas que esse povo agora está bebendo. Você também vai ver em Lamentações 3, do 5 ao 19, e você vai ver também que essa palavra absinto, quando ela cai na terra, né, essa estrela cai nas águas, ela torna o evangelho de Deus amargo. Por isso que quando você vê essa estrela caindo, as águas que a gente bebe não vão estar mais puras. Irmãos, por mais que isso aconteça, nós não acreditamos nesse contexto literal. Nós acreditamos no contexto espiritual, por isso que nós estamos demonstrando que Deus está dizendo que o evangelho dele será modificado. Nós já vemos isso hoje, tá? E aí nós vamos ver o lamento de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ó, Israel, ainda que não haja fruto na vide, Jesus não falou, eu sou a videira, ó, não há fruto na vide. Olha, a nova aliança, eles não estão frutificando mais. O produto da oliveira aminta, ou seja, nós fomos enxertados em Cristo para que a oliveira aqui, que é a oliva, né, que dá azeite, é o símbolo do Espírito Santo, ainda mostrando que não tem uma palavra que venha do Senhor, e os campos não produzam mais mantimentos. Os campos, Jesus fala na parábola da figueira que os campos é o mundo, e mesmo que o mundo não esteja produzindo os frutos dos novos convertidos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ovelhas, o povo de Deus, foi arrebatado agora pelo lobo, pelo ladrão, que veio roubar, matar e destruir, tá? O ladrão, mercenário, eles arrancaram as ovelhas do aprisco, e nos currais não haja gado. O que ele fala? Ainda assim me alegrarei. Então, figueira, antiga aliança, videira, nova aliança, oliveiras, ungido, Senhor, campos, o mundo. Estamos deixando aqui para você todas as conexões para você ler o Apocalipse de uma forma como você nunca viu antes. Então, por isso que o profeta lamenta o estado que o povo chegará na grande apostasia. Lembra que Paulo fala, não virá o fim antes que se manifeste o filho da perdição e venha a grande apostasia? O Hilber, quer fazer algum contexto para a gente saltar para os 4 seres viventes? Então, esse contexto de Abacuque é bem interessante, porque é antes da invasão babilônica, né? Então, é antes de uma pré-grande tribulação, né? Uma coisa que tipifica uma grande tribulação daquele momento. Então, Abacuque está falando, olha, por mais que tudo dê errado, por mais que tudo esteja um caos, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que
ele é o Deus da nossa salvação. Então, Abacuque está prefigurando ali realmente uma grande tribulação futura, né? Só que ele está colocando isso no contexto dele ali, de uma invasão do Nabucodonosor, que na época para eles era isso, né? Era o fim. O templo foi saqueado, a Arca da Aliança sumiu, não consigo mais sacrificar, guardar festa, e agora? O que será do povo, né? Mas aí Deus ele tem a promessa de sempre restaurar aqueles fiéis. Tô voando para a gente fazer esse estudo rápido, mas eu preciso dar um contexto. Estava escrevendo hoje cedo um estudo chamado O Tempo da Visitação de Deus sobre a Terra. Cristo, quando ele está entrando em Jerusalém, descendo naquele jumentinho montado, olhando para a cidade, ele fala assim, Jerusalém, vocês não entenderam o tempo da minha visitação. Primeiro ele fala, vocês apedrejam os que são enviados, vocês matam os profetas que são enviados. E ele fala, vocês não entenderam o tempo da minha visitação. Quando o povo não entende o tempo da visitação de Deus, exatamente isso que o Wilber falou acontece. Existe uma grande apostasia, o desvio da fé original. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito da Palavra, porque ainda hoje o Senhor, o cânon está fechado, mas o Espírito da Palavra do Senhor conduz o homem por lugares, ok? E precisamos entender essa renovação dentro do corpo de Cristo, porque Jeremias profetizou do pecado do povo, mais uma casta, mais a união eclesiástica da época dos fariseus, não entenderam assim, criaram uma cisterna, jogaram Jeremias dentro e calaram o profeta, e eles mataram muitos profetas, então o Senhor trouxe juízo sobre Jerusalém. Eles não entenderam o tempo da visitação do Senhor, que seria um tempo de dores e sofrimento. Depois de 70 anos, quando eles saíram, então Jesus Cristo vem depois sobre a terra, e aí Jesus vem novamente para dizer, olha, se vocês não me aceitarem, vocês serão perseguidos, mortos, Jerusalém será sitiada, a cidade será destruída. E o povo não entendeu o tempo da visitação de Cristo como a graça do Senhor e também como exortação para o seu tempo. Ainda hoje nós precisamos entender que o tempo de visitação de Deus para a sua igreja, ela é preciosa. E não é porque a igreja, vamos dizer assim, as igrejas do passado faziam, você tem que fazer. Não é porque deu certo aquela fórmula que a igreja da reforma nós temos que fazer, ou com os pais da igreja. Entenda, que precisamos gastar mais tempo com Deus, com o seu Espírito, do que com os homens. Gastar mais tempo com o Senhor do que propriamente dito com os livros, com o conhecimento em si, porque quem dá a sabedoria de todo conhecimento é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, se a igreja não entende o tempo da visitação do Senhor, a cada um o seu tempo, a igreja sofre e passa por perseguições e morte. Como diz Paul Washer, né, existe um falso profeta para um falso crente. Então, precisamos entender o tempo da visitação do Senhor, e é por isso que você pode adquirir o dicionário do Apocalipse e abençoar o nosso ministério, porque a gente está aqui gastando o nosso tempo para edificar a sua vida. Está aqui o dicionário do Apocalipse, você vai clicar aqui abaixo, estou deixando o link aqui abaixo, ó, aqui abaixo, papocomdeus.com.br/apocalipse, e você vai acessar exatamente essa página que eu estou agora, e você vai ter acesso a 4 grandes e-books. Vai mostrar aqui um mapa mental de mais de 1 metro de altura, R$19. Esse outro mapa da marca da besta tem R$29. As bestas do Apocalipse com Daniel, R$39. Dicionário do Apocalipse, R$49. E se você puder, compre a nossa revista de estudo bíblico do Papo com Deus, tá bom? papocomdeus.com.br/revista. São mais de 30 estudos ali para edificar a sua vida e abençoar a sua vida, tá bom? Lembrando que quando você compra, você abençoa o nosso ministério de surdos, ouvintes, e-books, aplicativo, tudo que a gente faz. Bora lá? Os 4 seres viventes, tá dando para ver aí, né? Vamos lá, representação de toda a criação de Deus. 4 é o número da Terra, portanto, a aliança de Deus com a criação. Nós queremos assim, pessoas acreditam que tem um animal lá em cima, com 4 animais lá em cima, super feios, etc. Deus está mostrando, através de uma figura de linguagem, exatamente toda a aliança que ele tem. 4, lembra? A Bíblia fala os 4 cantos da terra. Então, quando mostra os 4 seres viventes, Deus está mostrando exatamente isso, que é a representação de toda a criação da terra, agora ali naquele trecho de Apocalipse. O céu recolheu como um pergaminho. O livro que estava aberto por Jesus termina de ser lido, e agora a história escrita termina e Jesus desce para tomar posse do seu reino e escrever uma nova história, fazer novas todas as coisas. Esse relato está no 6º selo, e seu contexto mostra que os ímpios se escondem e procuram a morte. Então, quando a Bíblia fala que o céu se recolheu como um pergaminho, está mostrando que toda a história do homem ali que estava nos 7 selos na mão de Jesus Cristo se recolheu novamente. Lá em 1 Coríntios está falando... não, desculpa, deixa eu pegar aqui em cima, né? Começa daqui de cima. Vestidos brancos com palmas nas mãos. Então, vestes brancas são a justificação dos santos, que é um sinal de santidade, somente elas que usam
aqueles que lavaram suas vestes no cordeiro. Deixa eu falar aqui, lá Apocalipse 7 está falando que os santos tinham palmas nas mãos. Folha de palmeiras, está mostrando exatamente o que, Hilber? A festa dos tabernáculos. Exatamente. Depois do dia da expiação, que era o dia de perdão de pecados, né, que matava-se um animal, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aspergia sobre a Arca da Aliança o sangue ali do animal 7 vezes. Quando ele saía, existia o tempo chamado de Yom Kippur, né, que era o dia do perdão. Então a nação era perdoada e ele entrava na festa dos tabernáculos. Então eles tinham que ter folha de palmeiras, e a gente vê exatamente isso no Apocalipse. Então quando mostra ali que a volta de Jesus expiou os pecados dos santos, e agora a gente entra para a festa dos tabernáculos. Voz como de muitas águas, você vai ver isso no Apocalipse. Já aprendemos que águas são povos, multidões e línguas, portanto, sobre a voz e o comando de Deus. Povos e nações são regidas por ele. É Deus quem comanda toda a história, coloca e tira reis, e aqui nós vemos o poder e a majestade do Senhor. Então, quando você lê lá na Bíblia, voz de muitas águas, você já sabe que é a voz do Senhor sobre toda a humanidade, sobre todo povos, línguas e nações. A Bíblia também vai falar sobre aquele que perseverar até o fim da lei do maná escondido. O que é maná escondido no Apocalipse que eu não entendi? Maná como corpos. Por isso, no deserto, o povo morreu, porque seus corpos não tinham sido glorificados. Mas quando nos alimentamos de Cristo, que é o pão da vida, os nossos corpos são glorificados e não pereceremos mais. Seus pais comeram do maná no deserto, Jesus vai falar lá em João, e morreram. Mas aquele que perseverar até o fim, eu darei do maná escondido. Aqui Jesus faz referência à glorificação de corpos. Não pecaremos mais e não estaremos mais condicionados à morte. Isso é muito bonito, né? Jesus promete dar-nos corpos glorificados. Seus pais comeram do maná no deserto, mas morreram. Mas aquele que perseverar até o fim, né? Eu vou dar do maná escondido, ou seja, maná como corpo. Lembra? Jesus falou, partiu o pão e falou, esse é o pão, sinal da nova aliança, é o meu corpo. Então, ali simboliza corpos glorificados. Não danifiqueis o azeite, aqui embaixo, não danifiqueis o azeite nem o vinho, são os selados do Senhor. Azeite aponta para os ungidos e selados no Espírito Santo, e vinho aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo. Existe uma ordem de Deus para guardar os selados. Lá em Apocalipse nós vamos ver que são soltos, Hilber, acho que os gafanhotos do Apocalipse falam, não danifiqueis nem o azeite nem o vinho. Está fazendo referência exatamente para aqueles que já são ungidos do Senhor e aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Concorda com isso, Hilber? É, isso aí, são 144 mil, né? A gente vai perceber que é no mesmo texto, se eu não me engano, Apocalipse 7. E aí ele vai dar o número dos 144 mil, vai falar da multidão de nações, que simboliza a mesma coisa dentro desse contexto. Muito bem. Você vai ver um grande terremoto lá no Apocalipse, e ali terremoto aponta exatamente para isso. Convulsão de toda a estrutura da sociedade, escurecimento e subversão da autoridade. Aliás, isso no Brasil está acontecendo, ó. Entrou um novo governo, bom aí, rapaz, bom para julgar a igreja e aqueles que não são igrejas. Então vai ser tempos difíceis pelo Brasil. Se segura no barquinho que temos tempestade à frente, amém? A lua como sangue, seguidores da lei, a antiga aliança, sendo perseguidos e mortos. Lembra que lua representa a antiga aliança e sol é a nova aliança. Você vai ver isso no nosso estudo chamado 7 dias da criação. Nós vamos mostrar que Cristo veio no 4º dia da criação, foi construído os luminares e tal, e Cristo é o sol da justiça, como o autor de João, do Evangelho de João, vai dizer exatamente isso. João fala que Cristo é o nosso sol da justiça. Então você vai ver os autores na antiga aliança sendo perseguidos e mortos. Estrelas caíram do céu, acho que nós falamos no estudo passado, são os santos que se perverterem e abandonaram sua fé original em Cristo Jesus. Paulo vai chamar isso o quê? De grande apostasia, lá em Tessalonicenses 2:3. Então, o que a gente percebe? A grande apostasia chega no seu ápice. As estrelas caíram do céu, vai cair estrelas do céu, do firmamento, irmão, por causa da inversão do campo magnético da Terra. Olha para mim, irmão, pelo amor de Deus, para de assistir esses canais sensacionalistas, para agora e se edifica aqui no Papo com Deus, pelo amor de Deus, ok? Porque a palavra vai dizer que ai daqueles que ficam causando medo e confusão no meio do povo santo, eles serão julgados pelo Senhor, e eu deixo isso para Deus. Então cuidado, se cair uma estrela no céu, ela causa um cataclisma muito grande, como na extinção dos dinossauros, não sobra ninguém na Terra. Estrelas é o símbolo dos justificados pelo Senhor. Vocês são como candeia, que não podem ser colocados debaixo da mesa, mas foram feitos para colocar em cima da mesa. Falamos que Cristo é o sol da justiça. Quando o sol se põe no horizonte, você olha para o céu e você vê o quê? Estrelas. Quando alguém está navegando no mar, ele olha para quê? Para as estrelas, para saber exatamente para onde ele está indo. Então, no meio da escuridão, a igreja, os santos do Senhor são como estrelas que apontam o norte, né, que é Jesus Cristo,
para as nações que estão em trevas. Então, presta atenção, estrelas caindo, é a grande apostasia que chegou no seu ápice. Tá bom? Max, posso dar um comentário sobre isso que você falou? Por favor. Quando a gente vai em Apocalipse 12:4, fala que o diabo, o dragão, ele com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Que estrelas são essas? Anjos. Ou seja, anjos que foram arrastados pelo diabo, pelo engano, pela apostasia. Ou seja, o diabo colocou a mentira, com a sua cauda, que representa a mentira, que é o simbolismo da mentira, arrastou esses anjos, essa terça parte. Ou seja, terça parte caiu. Não foi literalmente estrelas caindo, mas foi uma representação, e isso vai acontecer com a igreja também. Essas mentiras, essas falsas doutrinas, esse absinto vai entrar na igreja e vai arrastar essas estrelas, essa parte da igreja que se deixou levar pela mentira. Presta atenção, nós começamos falando sobre Jezabel aqui. Jezabel é prostituta. Quem que é prostituta? Toda mulher que é casada ou prometida, está noiva de uma pessoa e vai lá e adultera com outra, ela é o quê? Ela é uma prostituta. Então você está casado, você está noivo de Cristo para um casamento. Se você prostituir esse evangelho, você se torna uma prostituta com ela. Então presta atenção, esse Paulo vai falar muito sobre isso. Vamos lá para a última parte para a gente acelerar agora. Você vai ver um altar de bronze no Apocalipse. Esse altar de bronze, deixa eu puxar para você saber onde eu estou. Esse altar de bronze, você vai apontar para o tabernáculo de Moisés, onde eram feitos sacrifícios. Aponta para o corpo do homem, que é o altar de bronze, que hoje sacrificamos nosso desejo por amor a Deus. Deixa eu traduzir isso bem rápido para você. Lá no tabernáculo de Moisés, no pátio, logo na entrada, tinha um altar. Era símbolo que você precisava morrer ou matar um animal para você ser perdoado. Depois você ia mais à frente, a pia de bronze. Você se lavava, pés e mãos, símbolo de mãos santas ao Senhor, de pés puros ao Senhor, caminhos, né? Obras santas ao Senhor e caminhos santos ao Senhor. Depois entrava na tenda, num local santo, aí queimava incenso, e ali você acendia a menorá, ali tinha os pães da propiciação, enfim, dali para frente, tá? Esse altar ficava no pátio lá de fora. Então simboliza o quê? Simboliza que precisa haver morte para haver purificação de pecado. Cristo morreu por você, mas agora você precisa morrer por ele. Como que é morrer por Cristo? Crucificar todos os dias os seus desejos, matar as suas vontades. Quem que é o altar de bronze? Sua vida é o altar de bronze. A Bíblia fala que esse corpo aqui será pisado, ok? Esse corpo será pisado, mas o átrio interno, que é o nosso altar, onde é o espírito, o nosso coração, o nosso espírito e a mente do homem, esse local é preservado pelo Senhor. Esse é o altar de ouro, onde se queima os incensos, onde estão as orações do santo, tá? Então, altar de bronze significa o corpo do homem, onde nós devemos sacrificar a nossa carne todos os dias. Altar de ouro é o que eu acabei de falar, aponta para o coração de homem, algumas vezes também para o céu, onde é o local. Porque assim, lá em cima onde Deus está, depois a terra local de sacrifício, embaixo da terra, é o Hades, né? Onde fica, as almas clamavam embaixo do altar, clamavam abaixo do Hades. Então vamos lá, altar de bronze é o seu corpo. Altar de ouro é onde está o coração e a mente do homem, tá? É a alma e o espírito do homem, tá bom? Incenso, orações dos santos, você vai ver lá em Apocalipse 8, você vai ver um grande silêncio no céu, vai falar lá em Apocalipse 8, que existe um grande silêncio no céu. Eu não lembro o tempo, Wilber, por 1 hora houve um grande silêncio no céu, o autor chega a falar o tempo? Eu acho que é 1 hora ou meia hora, algo assim, eu vou confirmar aqui. Tá, lembra-se que quando um homem se converte, existe uma grande festa nos céus, então todos os dias existem sacrifícios de tardes e manhãs. Sacrifícios de tardes e manhãs como homens se convertendo a Deus. Já fizemos um estudo aqui falando sobre isso. Você vai ver que vai existir o cessar do sacrifício. Cristo falou no sermão escatológico de Mateus 24, quando vier a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então fujam. Jesus está dizendo do cessar do sacrifício. O que é o cessar do sacrifício? Sacrifícios de tardes e manhãs. Sacrificava-se ali animais ali de tardes e manhãs ao Senhor para perdão de pecados. Então, quando o homem deixar de sacrificar ao Senhor, homens deixarem de se arrepender ao Senhor, tardes e manhãs, tá? Que simboliza os dias, ok? Então, fujam para os montes, Jesus disse. E aqui nós vamos ver o quê? Um grande silêncio no céu, fechamento das igrejas, perseguição dos santos e a grande apostasia. Proibido a pregação do evangelho, não haverá mais conversões que geram festas no céu quando o pecador se arrepende, está lá em Lucas também 15, 7. Então fica esperto. O tempo de se edificar é agora. Adquire aqui os dicionários do Apocalipse e para de ver essas porcarias que tem na internet de sensacionalismo que só faz você ganhar views. Você vê, a gente não ganha nada do YouTube. Esses caras estão cheios de views e levando vocês para um monte de cortina de fumaça. Nós chamamos aqui isso de false flag. O que é um false flag? Uma cortina de fumaça que só vai te
encher de medo não vai trazer esperança. A palavra de Deus traz exortação, conforto e consolo. Então, irmãos, temos a exortação que devemos nos cuidar, mas temos um consolo. Ainda que a nossa vida seja tirada, o Senhor nos prometeu um corpo de glória e morreremos por amor a Ele, exatamente porque Ele morreu por amor de nós. Assim como Ele deu a vida dele para nós, nós também estamos dando a nossa vida para Ele. Então, para com isso e vem se edificar aqui no Papo com Deus. Trombetas é uma voz de comando, chamamento. Também para o arrependimento e anúncio no tempo de juízo. Joel 2 vai falar sobre isso, é um chamado arrependimento. Você vai ver trombeta, nós falamos no vídeo passado, como um tempo de arrependimento. Erva verde, homens florescendo e Deus, a Deus ligado com o grande e último avisamento. Nós somos as folhas, erva que brota na qual Cristo é a árvore. Você vai ver isso em Mateus 13:26, 1 Pedro 1:24. Então, você vai ver todo esse contexto de ervas verdes. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver árvores lá na Bíblia, e árvores representam os homens de todas as terras. Você vê quando Jesus cura um cego, ele está cego, Jesus cura o cego, a primeira vez que ele abre o olho, ele fala, o que você está vendo? Ele fala assim, eu vejo homens como árvores, não é isso, Silvio? Até um contexto profético ali. Aí Jesus, de novo, coloca a mão nas vistas dele e ele passa a ver novamente. Então ali tem um contexto profético. Só o Senhor pode dar visão espiritual para o seu povo. Cegueira espiritual é o que o diabo tem colocado no mundo, também dentro das igrejas, porque as igrejas não têm entendido o tempo da visitação do Senhor. E essa visão espiritual não é o Max que te dá, não é o Wilber que te dá, é o próprio Cristo que faz através de um milagre. Esse é o símbolo espiritual daquele homem que é curado. Vou fazer um estudo sobre isso, é incrível. Quando o Senhor toca nele, ele é curado. Ele vê homens como as árvores. E aí o Senhor toca nele novamente, ele volta a ver com a visão carnal. Então a visão espiritual do Senhor é algo que só o próprio Deus pode dar. Um grande milagre que vem somente do Senhor, tá bom? Você vai ver árvores com homens, então você vai ver... eu vou pedir para você ler esse contexto, ok? Para você entender melhor, por isso que nós vamos chegar aqui em ervas verdes, você vai ver que são homens frutificando ao Senhor. E eu quero terminar esse estudo agora com chave de ouro nessa parte aqui. Opa, não estou conseguindo puxar aqui. Essa última parte aqui, ó. Você vai ver uma grande saraivada, né? Uma chuva de pedras. Então vai mostrar como uma súbita tempestade de pedras para julgar e condenar a meretriz. É o julgamento de Deus, você vai ver em Isaías 28:2 e também em Apocalipse 16:21. Oi, Uber, então parece que a grande meretriz, ela vai ser julgada, vai cair uma chuva de pedras, né, que o Senhor vai dar, e eu não lembro agora, eu já fiz um estudo sobre a grande meretriz, a gente vai deixar o QR Code aqui, para quem adquiriu o dicionário do Apocalipse, e parece que a grande meretriz, né, ou seja, esse povo apóstata vai morrer apedrejado em uma cidade aí também, né? Exatamente. Na lei fala que aqueles que cometeram adultério tinham que ser apedrejados fora da cidade, né? Fora de Jerusalém, fora do local ali do povo santo escolhido para Deus. Naquele momento era a nação de Israel, né? Então, havia um adultério, a pessoa que foi pega em adultério era tirado, tanto o homem quanto a mulher, e ambos eram apedrejados fora da cidade. Então, esse é um contexto que vai se estabelecer no final. A Nova Jerusalém, ela sofre o quê? Saraivada. A Babilônia sofre o quê? Chuva de pedras, mostrando Deus julgando esse adultério e dando a sentença final. Maravilha. Irmão abençoado. Estou deixando novamente para você aqui, ó, anexado aqui. Por favor, nos abençoe, papocomdeus.com.br/apocalipse, para você adquirir não somente esse e-book, como os outros 3 dessa sequência do Apocalipse. Nós queremos depois fazer um pacote, uma cesta, e botar um monte de e-book gratuito mais para frente para vocês que adquirirem esse conteúdo. Tá aqui, ó. Você pode ter um e-book de R$19 do Apocalipse, a marca da besta por R$29, R$39 você vai ver as 2 bestas do Apocalipse, e R$49 esse dicionário que nós estamos falando aqui agora, o dicionário do Apocalipse com todos os símbolos e significados. E atenção, se você quiser comprar todos esses e-books para nos abençoar, a partir com 42% de desconto, só R$79. Só R$79. Você pode fazer em 12 vezes, acho que vai sair 5 e poucos reais por mês. É muito barato. Você, além de se edificar e parar de ver esse sensacionalismo que esses canais no YouTube colocam, você acaba edificando o nosso ministério. Veja, nós temos uma conta pesada para pagar do aplicativo, tantas outras coisas. Ajude-nos, temos sido relevante para você, a gente quer ser para muitas outras pessoas. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, eu espero você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.